O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, no qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, o seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. A dor de São José, ao ver Maria com os sinais de ter concebido. Alegria, ouvir a explicação do anjo. Segunda dor, não encontrá-la em Belém, mas asilo do que um estábulo. Alegria, ao ver Jesus nascido. Terceira dor, ao ver que derramava sangue do Salvador na circuncisão. Alegria pela imposição do nome de Jesus. Quarta dor, a profecia de Simeão. Alegria pelos louvores, mesmo de Santana. Quinta dor, pela perseguição de Herodes. Quinta alegria, ao ver cair os ídolos do Egito. Sexta dor, ao intervir-se que Arquelau reinava na Judeia. Alegria, por achar-se seguro em Nazaré. Sétima dor, por ter perdido Jesus. Sétima alegria, por ter encontrado de novo. Glorioso São José, fosse exaltado pelo Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer alguém que tem recorrido a vós, não fosse por vós desamparado. Sois consolador dos aflitos, amparo dos míseros, advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paterna, a quem vos invoca com filial confiança, alcançai minha graça que vos peço. São José, valei-nos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentai-vos. Caríssimos devotos de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, falar de São José é falar hoje do esposo e do padroeiro universal da Igreja. Falar do esposo é como a segunda, aliás, a leitura que ouvimos. Ele esperava contra toda a raça humana, ele firmou-se na esperança e na fé. São José é aquele que é o homem da esperança e o homem da fé. Ele espera e tem fé. Fé, esperança e caridade. Ele tem fé, por ter fé, espera. Espera porque tem esperança. São José
é o homem do silêncio. São José é o homem da fé, porque confia. São José amou tanto Nossa Senhora, porque não houve neste mundo alguém que amava tanto a Virgem Maria como São José. E lendo aquele livro em que a gente leu para a consagração de São José, de um padre norte-americano, lá, meditando cada título da ladainha, e hoje a gente medita o esposo, é aquilo que os homens deveriam fazer com suas mulheres. Conforme ele ia trabalhando na carpintaria, Nossa Senhora, cuidando dele, de Jesus, ele trabalhava na carpintaria, ao mesmo tempo a venerava, a Mãe de Deus. Se o ventre, se a mãe não tem pecado, São José, de todos aqueles que passaram pelo pecado original, é o justo, o mais justo. Por isso que a gente tem a veneração, a adoração à Trindade, a veneração à Virgem Maria e depois a São José. A igreja tem um padroeiro, um patrono, São José. E ele ia venerando a Virgem Maria conforme trabalha, conforme ensina, educa. E por isso ele amava. Amava a mãe e, consequentemente, adorava o filho, que não é dele. A paternidade de São José não é uma paternidade com um pai biológico. A paternidade de São José é espiritual. E sendo espiritual, se nós temos uma mãe, temos um pai. São José. Sabemos que Deus, Pai, é nosso Pai. Mas humanamente temos um Pai, São José, que cuida e ama. Quando uma mulher vem dizer, olha padre, meu marido é muito bom, honesto, trabalhador, é um homem dedicado, ele venera. Ela está venerando o seu esposo. E quando o homem diz a mesma coisa, ele cuida, ele ama, ele espera, ele faz dela a sua casa, a casa de Nazaré. Por quê? Ele ama, sacrifica e quer fazer da sua casa a casa de São José, o homem da esperança e o homem da fé. São José é o homem do silêncio e da entrega. Olha o texto. Deus quis prová-lo. Porque o anjo poderia aparecer antes e dizer assim para ele, já aceita a Virgem Maria, Deus quer nos provar. E eu disse, Nossa Senhora ainda cantou Magnificat, ele não disse nada. Termina o texto dizendo, quando acordou, José fez. Então José é um homem que faz, é um homem do fazer. E popularmente a gente diz assim, né? Tem uma autoridade, a gente quer ir no meio, assim, no meio de campo, a gente quer passar pela burocracia e a gente vai lá na secretária, a gente vai, os mais chegados, até chegar a Deus. E São José é assim, é o homem que faz. Santa Teresa de Ávila, no seu Carmelo, todos eles têm São José. Porque ela ia a Jesus. E Jesus não dava. Mas ia no José, e o José providenciava. Estou precisando de comida. São José. Ele ia lá e providenciava. Ela já foi ao Santíssimo, já adorou Jesus, mas ela ia no José. E o José
providencia. Essa providência não é assim, estouro o orçamento do mês que Deus vai providenciar. Não. A providência de São José é quando você faz um voto e um propósito com Deus. Aí ele entra com a sua providência. A sua providência nas orações e a sua providência naquilo que faz. Você, como devoto de São José, não pode ser um devoto que reza, mas não faz. É o fazer. Levanta, José, aceita. Ele aceitou que ele poderia ter mais filhos, mas ele quis fazer a vontade de Deus. São José, a palavra aqui é medo. São José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. São José não duvidou da virgindade dela, mas ele gostaria de entender como isso é possível. É a ação de Deus. Lembrando que a gente conhece o Espírito Santo, mas lá nem se falou. A única pessoa que conheceu o Espírito Santo em primeiro lugar foi a Virgem Maria. O Espírito Santo virá sobre ti com a sua sombra. E você hoje, racionalmente, sua mulher aparece grávida. Foi o Espírito Santo. Precisa ter muita fé. Muita fé mesmo. Então José não é só pai adotivo do Salvador. São José é o justo José. Humilde artesão e humilde homem. Pai, porque precisa ser muito homem mesmo. Então é São José. Se Maria é virgem, se Maria é puríssima, o mais justo é São José, esposo da casa de Nazaré, padroeiro da Igreja Universal. No primeiro milênio, a gente nem lembrava de São José. Os contextos históricos, a gente nem lembrava. Lembrava da Virgem Maria. Na Bíblia não se fala nada dele. Ele não abriu a boca. Quando a igreja foi nascendo, ninguém falava dele. Mas lá no século 15º, 16º, 2000, uma explosão de São José como padroeiro universal. Aprenda: anonimato, recluso, para um dia Deus Pai exaltar. Fique assim, no anonimato, sem ninguém saber, que um dia Deus Pai o exaltará. O Pai dos pais o exaltou, o Pai, o esposo e o nosso Pai, São José. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sentados, ofertemos com generosidade.